Seja bem-vindo à série de entrevistas sobre os 50 anos de independência de Cabo Verde. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ulisses Correia e Silva. Tinha apenas 13 anos quando Cabo Verde se tornou independente. Como muitos jovens de sua geração, cresceu entre o sonho de um país livre e os desafios concretos de sua construção. Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, iniciou a sua carreira no setor bancário, antes de entrar para a vida pública nos anos 90, no período da transição para o multipartidarismo. Foi secretário de Estado, ministro das Finanças, deputado, líder parlamentar, presidente da Câmara Municipal da Praia, presidente do MPD e desde 2016 é primeiro-ministro de Cabo Verde. Hoje lidera o país no cinquentenário de independência, um marco histórico que convida à memória, ao balanço e à projeção do futuro. Sr. Primeiro-Ministro, obrigado pela disponibilidade. Antes de entrarmos no presente e de prescrutarmos os sinais do futuro, recuemos aos anos de 1970. Para início de conversa, deixe-me perguntar-lhe que causas o moviam nessa altura, quando também até distribuía e colava, digamos, cartazes e panfletos. Que consciência política já se formava num adolescente da Praia nos anos 70? Bom dia. Não tanto nos anos 70, porque nos anos 70, 75, eu estava com 13 anos. Há memórias que se preservam e são únicas. Eu lembro-me perfeitamente de estar no Estado da Várzea nesse dia. O içar da bandeira, primeiro o descerrar da bandeira portuguesa, o içar da bandeira cabo-verdiana, as dificuldades que houve, um momento de redemoinho, muito vento, depois uma acalmia logo a seguir. E foi, de facto, um momento de grande festa, grande entusiasmo, e a década de 70 não seria a década em que eu teria alguma consciência política. Isso foi muito depois da década de 80, particularmente enquanto estudante universitário, mas um bocadinho antes disso... Portanto, nessa altura ainda não tinha consciência do que é que representava esse momento, a ideia de liberdade e da independência para si? Não, porque estava entre a adolescência e a juventude, mas tenho outras memórias. É preciso lembrar que havia o PIC-CV. E laços familiares José Leitão, que eu tenho com o Leitão da Graça e a Minerva. Nós íamos lá sempre, não só para a curiosidade de utilizar as máquinas de impressão, mas imprimiam-se panfletos. Na altura eram panfletos porque não havia o Facebook, não havia as redes sociais, onde hoje se dissemina muita informação. E o PIC-CV era essencialmente uma posição política contrária à unidade de Guiné e Cabo Verde. E que veio depois mostrar que estava certa. Havia que depois se veio a confirmar que a unidade de Guiné e Cabo Verde não era uma solução viável e não foi. E na altura nós fazíamos distribuição, sim, de panfletos. E a Minerva, como tinha gráfica, era uma gráfica, e aproveitava-se para fazer muita impressão. E depois a distribuição, sempre com posicionamentos políticos bem divergentes daquilo que era a posição do PAIGC na altura. Não tinha ainda muita consciência política, mas presumo também que, com base naquilo que me acaba de dizer, também não era muito favorável a essa ideia de Guiné-Cabo Verde, essa unidade. Sim, o PIC-CV, estou a falar do posicionamento do PIC-CV, e nós fazíamos esse trabalho com o voluntarismo que os jovens, os adolescentes fazem. Eu não diria que nessa fase havia uma consciência política formada, mas as coisas depois vão se acumulando com o tempo, não é? A curiosidade, a vontade de ver e interpretar os diversos fenómenos, mas isso aconteceu muito mais tarde. Mas havia algum debate, por exemplo, tertúlias nos liceus? Qual é que era o ambiente nessa altura? Estamos numa fase ainda de transição para a independência. Sim, nos liceus, isso já depois da independência. Eu lembro perfeitamente, as aulas já eram interrompidas porque havia manifestações culturais com discursos, comícios no liceu. Na altura já Liceu Domingos Ramos,
E para nós já era uma festa, né? Quando as aulas são interrompidas. Ainda hoje também. e nessa idade. E depois vinha sempre a música, a declamação de poemas, depois discursos de intervenção. E nós assistíamos esse movimento todo, que foi muito forte em termos da presença estudantil de alguns, né? Portanto, os mais... aqueles que tinham mais idade, já estavam na fase mais avançada do liceu. Utilizava-se muito o espaço do Liceu Domingos Ramos para fazer essas manifestações. Em instantes estava a falar desse momento, a independência, essa cerimónia que foi assinalada e que ocorreu num estádio da Várzea, portanto lembra-se de uma manhã ventosa. Que outros retratos, fiapos de memória ainda guarda desse momento? Presumo que tenha sido um momento de muita emoção, mas também de alguma euforia, de alguma incerteza na altura quanto aos destinos do país. Sim, e algumas movimentações. Eu morava, vivi durante muito tempo no platô, até os meus 16 anos. Aliás, nasci no platô, vivi até os meus 16 anos no platô, depois mudei com a família para a Chá de Santo Antônio. E nós morávamos a poucos metros da sede da PIT, que é onde veio a funcionar depois o secretariado administrativo. Esse edifício ainda existe e está lá. E essa ideia de você estar a ser vigiado, não eu diretamente, mas eu via no movimento em relação aos meus pais, e ter essa presença da polícia política portuguesa perto, criava sempre um ambiente de condicionamento. E quando houve a independência, quando chegaram os primeiros combatentes a Cabo Verde, eu lembro também de ter havido, na altura, muita euforia, sair à rua, queimar carros queimados, algumas pessoas perseguidas, que eram depois identificadas como agentes da PID. Aquele ambiente revolucionário também teve essas coisas, né? A destruição de algum património. Houve alguns excessos. A destruição de algum património e perseguição de pessoas. Eu estou a falar ainda nesse período. Esse período de transição, que vai depois do 25 de Abril exatamente. Até a tomada da Rádio Barlavento, em 9 de dezembro de 74. Num artigo que o Dr. Ulisses Correia Silva publicou na revista Direito e Cidadania, a propósito dos 30 anos da independência de Cabo Verde, faz uma análise crítica, mas ponderada, dos primeiros 15 anos da independência, um tempo em que se quis construir uma economia nacional independente, assente num modelo estatizado e orientado para dentro. O Estado assumiu o controle da produção, do comércio, da agricultura, da banca, dos seguros, dos transportes e da energia. Praticamente tudo estava nas mãos do Estado. A iniciativa privada ficou com um estatuto de minoridade, como o próprio escreveu. Também a Constituição de 80 e os planos nacionais de desenvolvimento, 82 e 85, consagravam uma economia planificada, inspirada no chamado centralismo democrático. Que leitura o Dr. Ulisses Correia e Silva faz hoje, passados 50 anos de independência, portanto, com esse distanciamento temporal do modelo económico estatizado e planificado que foi adotado no pós-independência? Em primeiro lugar, esse modelo era consequente e compatível com o modelo político na altura. Era um regime partido único, um único partido, não havia democracia nem liberdade de expressão. Havia a democracia nacional revolucionária. Sim, o que é uma grande interrogação em termos do seu conteúdo, porque a democracia pressupõe um conjunto de princípios, um conjunto de requisitos que não existiam até 1991. E a economia foi também nessa linha. Portanto, o Estado, aliás, o partido era luz e guia em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, e era luz e guia também da economia, e de tal forma que o Estado e o partido se confundiam. E a via da estatização representava uma opção, não era apenas uma opção política, mas era uma opção do sistema e do regime. Daí que as empresas, praticamente aquelas que existiam, eram estatais, em todas as áreas, em todos os setores. Acho que o único investimento privado na altura era a Shell.
Sim, até porque era uma empresa multinacional. O comércio havia também o comércio privado, só que era um comércio condicionado, portanto, para você fazer atividades de importação, exportação, havia os famosos BRPI, os plafons, os plafons, era tudo condicionado. Aqueles que tinham acesso a esses plafons eram, de certa forma, privilegiados, porque permitia fazer o comércio externo. As divisas também, ter acesso a divisas já era tudo condicionado, mesmo para os operadores económicos. Portanto, todo o sistema económico foi orientado no sentido da estatização. Uma economia, de certa forma, planificada, fazia parte dessa ideologia. É claro que as limitações desse modelo eram evidentes, depois esgotaram-se, assim como se esgotou também na União Soviética, que era um modelo de referência, se esgotou em várias partes do mundo, e em Cabo Verde esgotou-se também. Aliás, tenho sérias dúvidas de que tenha sido implantado com sucesso. Portanto, criou algumas bases, sim, porque as empresas foram criadas, algumas delas. Já agora deixa-me perguntar-lhe em que medida é que esse modelo económico foi eficaz para garantir a soberania económica do país, ou terá criado, pelo contrário, dependências de outra natureza? Não, é claro que economias fechadas não funcionam, e ainda por cima em países pequenos. Por exemplo, o turismo era visto na altura não como um setor económico, só veio a se desenvolver muito mais tarde. O comércio era um comércio, de certa forma, condicionado. Havia a ideia e a necessidade de um abastecimento, por isso é que a EMPA foi criada, para permitir que a distribuição dos produtos, as mercadorias de bens básicos e alimentares, pudessem chegar a todos os pontos do país a preços regulados. Foi uma boa ideia a criação da EMPA, na altura. O modelo na altura funcionou, e havia que garantir os básicos, assim como a navegação também. A companhia ANV, se não estou em erro, a Companhia Nacional de Viagens da Companhia Nacional de Navegação. De navegação, sim. Tudo nesse pressuposto do Estado e de alguma oferta para as ilhas de uma forma regulada e controlada também pelo Estado. As limitações desse modelo são evidentes, porque cria entropia, de certa forma. Acaba por criar dentro de si próprias condições de não crescimento e de não eficiência, de não criação de condições até para um crescimento económico sustentável. Aliás, o antigo Ministro da Coordenação Económica, Osvaldo Lopes da Silva, também reconhece que, a dada altura, a EMPA quase que viveu uma crise de crescimento, porque às tantas começou a bloquear também as iniciativas e o pequeno retalho. Claramente, Osvaldo da Silva, por exemplo, ele foi foi um ministro, mas a certa altura ele tinha bastante alguma vontade de tentar mudar as coisas, não é? É claro que o regime é muito mais do que as pessoas em si. Portanto, o regime tinha a sua ideologia, tinha o seu sistema, tinha a sua arquitetura institucional. Não era o peso de uma ou outra pessoa que podia mudar o esquema. Mas, resumindo, a economia de base estatizada, fechada de certa forma, com o modelo sovietizado, como era a referência, teve as suas limitações grandes, de tal forma que, quando se fez a liberalização, o país começou a crescer, começou a libertar, porque muito desta pressão não é só uma pressão de empresas ou de criar negócios, é da liberdade. A liberdade económica. Lembro perfeitamente, porque isso foi também uma das referências do modelo, que você, para conseguir importar ou ter acesso a bens básicos, hoje que são básicos, mas na altura eram tipificados como de algum luxo, como ter acesso a fruta, a maçã, a pera ou laranja, era extremamente difícil. Havia filas. Exatamente, extremamente difícil, porque eram considerados bens, de certa forma, de algum luxo, relativamente ao contexto também que havia na altura, né? Portanto, a liberalização libertou, de facto, primeiro, operadores privados fazerem as operações do comércio externo sem constrangimentos. Segundo, o consumidor ter a possibilidade de escolha entre várias alternativas, incluindo o investidor ter a possibilidade de investir em empresas, em setores que antes eram vedados à iniciativa privada. Portanto, uma grande mudança
a liberalização económica encetada na década de 90. 50 anos depois de independência, o seu governo está também a criar, ou já criou, uma empresa de logística de produtos agroalimentares, também que tem a participação dos Correios de Cabo Verde. Nós estamos a regressar ao modelo da EMPA ou é outra coisa completamente diferente? Não tem nada a ver. Primeiro, é uma empresa que opera no setor onde o privado opera normalmente. Portanto, não está a ocupar atividade privada. É mais de suporte logístico a atividades privadas. Portanto, não faz comércio. O que faz é garantir com que produtos que são agroalimentares e também da pesca, que precisam chegar ao mercado, que haja uma intermediação dessa empresa para fornecer um serviço de colocação desses produtos no mercado. Os centros de expurgos que foram criados, algumas organizações, instalações para permitir o armazenamento, o tratamento e a embalagem de produtos para chegar ao mercado. É isso que está desenhado para ser implementado, não no sentido de competir com o setor privado, mas de prestar um serviço aos agricultores, aos operadores do setor da pesca, para fazer chegar os produtos, nomeadamente no mercado turístico, onde há alguma dificuldade nos operadores conseguirem ganhar escala, dimensão e qualidade para entrar no mercado turístico, que é um mercado muito mais exigente. Regressamos aos primeiros 15 anos. O senhor estudou a economia, a performance económica do país nessa altura. Qual é que era a taxa, digamos, média de crescimento durante os primeiros 15 anos? Foi muito baixa, de forma que estamos a falar da década de 80, que se chegou a finais da década de 80 com taxas inferiores a 1% para aí. Até em algumas situações com crescimento negativo, desemprego muito elevado, dívida também. Isso tudo no sentido de que esse tipo de modelo não produz. Como é que estava o setor empresarial já nas vésperas da abertura democrática? Era muito frágil. Repara, o setor empresarial é estatal. Até porque depois houve privatizações, precisamente para tirar da esfera do Estado empresas que iam desde a EMPA, mas empresas até de produção de básicos do setor agroalimentar, no próprio setor do turismo, o Hotel Praia-Mar era um hotel estatal. Depois veio ser privatizado e na altura, finais de 80, estava totalmente falida e incapaz de funcionar. Portanto, é isto. Aquilo que é o modelo depois produziu resultados. Crescimento baixo, inflação elevada, dívida elevada e incapacidade de inserir no mercado externo com alguma sustentabilidade. Mas em 1988 o regime dá mostras de querer abrir a economia ao investimento estrangeiro, a chamada extroversão da economia. Isso foi tarde demais? Ou foi uma estratégia para o regime se perpetuar? Diria tarde demais e inconsequente. Repare, o político, a infraestrutura política condicionava a economia. Quer dizer, você tem alguma incompatibilidade entre um sistema político extremamente estatizado, com limitações e condicionalidades à liberdade individual e à liberdade económica, não produz a economia liberalizada. Por isso é que essa contradição, mesmo que alguns quisessem avançar na extroversão, em alguma abertura, o sistema bloqueava, não é? Porque estava formatado assim. E só veio a se alterar com alguma ruptura mesmo. E essa ruptura foi política. Antes de económica, foi a alteração do sistema político, da arquitetura constitucional, da democracia, da liberdade, que ao mesmo tempo induziu a liberdade económica e a liberdade de escolha, de investimentos e de opções por parte das pessoas e abertura mais ao exterior, quer em relação à atração de investimento direto estrangeiro, quer em relação ao turismo,
Portanto, tudo isto é consequência da alteração do sistema político e do regime político. Depois da queda do regime de partido único e da consagração da democracia multipartidária, a década de 1990, em Cabo Verde, foi um tempo de fundação e de reformas estruturantes. A Constituição de 92 abriu caminho a uma nova ordem política e jurídica, enquanto o Estado recuava estrategicamente da economia, cedendo espaço à iniciativa privada e à lógica do mercado. Foi nesse período que nasceram o municipalismo, a descentralização, a autonomia do sistema financeiro e a modernização das bases económicas do país. Nos discursos e textos de Carlos Veiga, década de 90, é apresentado como uma revolução pacífica que desmontou o modelo totalitário e instaurou as bases do regime democrático. O Dr. Ulisses Correia e Silva concorda com essa leitura? Quais foram, no seu entender, os pilares dessa transformação na década de 90? Concordo, e os cabo-verdianos concordaram e continuam a concordar. Repare, o sistema financeiro era um banco único. Eu ainda, quando entrei no Banco de Cabo Verde, em 88, ainda era um banco único. Portanto, era Banco Central, Banco Comercial, Banco de Investimentos, que se tentou montar na altura, e era estatal. Depois havia a Caixa Económica, que na altura tinha um outro nome que eu já não me lembro. Mas era isto, a seguradora era única e era estatizada. Portanto, todo o sistema estava montado, claro, com ineficiências elevadíssimas quando é assim. Você não pode ter um sistema em que o Banco Central faz operações também do banco Comercial, depois ter a mesma administração a ser operador e a ser supervisor ao mesmo tempo. Claro. Para além de limitar claramente o desempenho e o desenvolvimento da economia, e o crédito mal parado era elevadíssimo, porque eu lembro, mesmo esses dados estavam presentes, portanto uma ineficiência enorme. Depois a liberalização do setor financeiro veio mudar substancialmente aquilo que é uma das bases fundamentais para o desenvolvimento de qualquer economia. A descentralização. Nós tínhamos um poder concentrado. Antes tínhamos os delegados de governo. Sim, o que não é a mesma coisa que presidentes de Câmara, porque eram indicados, não eram eleitos, não tinham um orçamento próprio, não prestavam contas diretamente aos munícipes, não sofriam a pressão que os presidentes de Câmara hoje sofrem, e boa pressão porque têm que prestar depois os resultados e contas. Portanto, totalmente diferente. O poder local, o municipalismo é uma marca do MPD. É claramente uma opção claramente tomada no sentido de primeiro partilhar poder, porque essencialmente descentralização é poder, poder ao nível local, com suas competências, com suas atribuições, com o seu orçamento, com a sua Assembleia que faz o controle, e mais órgãos eleitos. Portanto, isso alterou substancialmente a gestão territorial e administrativa do país, e com vantagens. O Estado empresarial foi redimensionado, o setor privado ganhou protagonismo e o modelo económico sofreu uma reconfiguração liberalizante. Do seu ponto de vista, como foi possível em tão pouco tempo realizar reformas dessa magnitude no país que vinha de um modelo estatizante, como aqui já falamos? Foi o resultado de uma opção política muito clara. Primeiro, de um modelo político diferente, que liberta energia, liberta iniciativas e regula a atividade económica. Segundo, opções também políticas fortes. Eu lembro-me que a opção pela liberalização económica levantou sérias reticências por parte do PCV na altura. Até não votaram favoravelmente. E essa liberalização económica, o medo era o quê? Vão desaparecer as divisas, todo mundo vai tirar dinheiro para fora. O que aconteceu ao contrário. Quando você contém, quando você... Na altura dizia-se que o novo governo ia vender o país. Sim. Vender a terra. Exatamente. Esse é o argumentário que foi desenvolvido, porque havia uma ideia de que o património laboriosamente construído está a ser vendido. Durante os 15 anos. O que é uma autêntica disfuncionalidade, porque esse património estava falido. Empresas falidas. Aquilo que se verificou é que depois da privatização essas empresas foram viabilizadas. Mas durante a década de 90 também, nos primeiros anos, Cabo Verde teve que ser submetido a um programa de ajustamento estrutural. Sim, porque a economia... Exatamente, porque a economia tinha... Era por causa da dívida. Tinha sinais não só da dívida, era por causa de um conjunto de disfunções
económicas, a dívida, a alta inflação, baixo nível de crescimento, e havia que garantir que as coisas pudessem ser estabilizadas e reguladas e que as reformas pudessem ser feitas. E foram feitas reformas substanciais. Uma, liberalização do comércio, liberalização cambial. Deixamos de estar dependentes dessas autorizações de BRPI, BRPE para fazer importações e exportações. Acesso a capitais para divisas, quer para viagens, quer para operações de comércio e de investimentos. A nossa moeda passou a estar ligada a partir de 1998 ao euro, o que introduziu um elemento substancial de credibilidade da nossa economia e de confiança, porque desapareceram os riscos cambiais, até porque o nosso comércio, mais de 80% é realizado com o espaço da União Europeia, mais de 80% do turismo vem do espaço da União Europeia. Isso foi em 1980... E 98. 98, exato. Foi na altura, praticamente, aliás, antes da introdução do euro, porque essa ligação foi feita com ECO, na altura, com a garantia do governo português através de uma linha de crédito. Até hoje, nós temos intocável essa paridade do escudo cabo-verdiano com o euro, o que introduziu um elemento primeiro de redução do risco cambial, de credibilidade e de quebra. Mas nós perdemos também um bocado a nossa autonomia em termos de política monetária. Por exemplo, se Cabo Verde quiser neste momento desvalorizar o escudo, não consegue. Não perdemos a autonomia, ganhamos mais juízo na gestão orçamental e financeira. Esse acordo de confortabilidade do escudo ao euro, portanto, não é um colete de forças? Não é um colete de forças, é uma exigência que nós tínhamos que nos impor a nós mesmos. Primeiro, você para ter qualquer relação externa tem que ter credibilidade. E a credibilidade económica e financeira, porque esta ligação do escudo ao euro também está indexada a um conjunto de outros princípios, nomeadamente da estabilidade económica e financeira e orçamental. Portanto, limites ao déficit, limites ao endividamento. Isso, qualquer país que se queira minimamente responsável e que queira se desenvolver tem que manter esses parâmetros controlados. É isto que faz parte desse pacote, não é só a ligação ao euro, mas exigências da manutenção de uma taxa de inflação baixa, e foi a partir daí que nós começamos a caminhar para taxas de inflação baixas. Mas antes do acordo cambial também houve mais um instrumento que foi utilizado pelos governos, dirigidos pelo Dr. Carlos Veiga, e que tem a ver com o Trust Fund. Sim, mas quer falar sobre isso também? Sim, essa é uma operação que foi feita com o suporte do Banco Mundial na altura, para suportar as operações das privatizações e utilizar os resultados das privatizações para reduzir o peso da dívida, o volume da dívida pública. E ainda o Trust Fund, os recursos ainda existem, estão disponíveis para Cabo Verde. Foram transformados agora num fundo soberano, é isso? Sim, os recursos existem, disponíveis e são capitalizados. Mas na altura houve muita contestação. É claro que, como eu digo o seguinte, você quando muda um sistema, muda um regime político, depois muda... Esses fundos são utilizados com o aval do Banco de Portugal ou já não? Não, o Banco de Portugal nunca avalizou. Portanto, era o depositário para fazer depois aplicações desses fundos no mercado financeiro internacional. Mas eu estava a dizer que na altura o PCV se posicionou contra essas reformas, porque entende-se, quando você altera o regime político e na forma como foi de facto a reação que foi feita na altura, lembrar que não votaram a Constituição da República em 1992, depois foram sistematicamente se posicionando contra essas grandes reformas. Aquilo que é o grande ganho hoje é que ninguém contesta os resultados, ninguém contesta o sistema, porque senão teria sido alterado quando o PCV esteve 15 anos no governo. Repare, manteve-se a paridade do escudo relativamente ao euro, manteve-se a liberalização económica, manteve-se esta relação da economia privada e com o setor privado a crescer e os incentivos e os investimentos em termos de atração de investimento direto estrangeiro. Quer dizer que a opção de 90 foi uma opção acertada, estruturou a economia cabo-verdiana para uma forma bem diferente e para
uma maior sustentabilidade e de apoio ao desenvolvimento do país. Ainda na década de 90 foi implementado um amplo programa de privatizações. Na altura, várias áreas da economia foram privatizadas, mas alguns economistas acham que foi uma operação que não esperou, digamos, por um quadro regulador. Não havia entidades reguladoras na altura e, por isso, em algumas situações, deu asa a especulações. Não sei como... Não. Repara, as entidades reguladoras foram criadas na década de 90. A ARM na altura, se não estou em erro. ARM. Agora que é ARM. Sim, mas a ARM sem... Entidade de Regulação Económica. A ARM sem E. Sem exato, sem. Sem E. Agência de Regulação Multissetorial que havia. Houve regulação. Houve privatização. O problema de alguns economistas, e o PSV se posicionou isso, a questões ideológicas, é que sair da cabeça do Estado para a cabeça do privado provocou reações. Depois, uma ideologia que se pensou que seria vincada para proteger o país e colocar os outros como vendedores da terra, até porque lembrar que o PSV em 2000 fez toda a campanha na base de vender terra, o património laboriosamente construído que estava a ser dilapidado. Nada mais falso. O que se verificou é que temos um sistema financeiro hoje muito mais forte, precisamente depois da privatização e da separação do Banco Central e criação do Banco Comercial do Atlântico e a privatização do BCA. Caixa económica muito mais sustentável hoje, com muito mais dinâmica depois da privatização. A seguradora com a criação da garantia e sua privatização mais sustentável. Cabo Verde Telecom, de longe melhor daquilo que existia anteriormente, com a capacidade de inovação, de investimentos e de desenvolvimento do setor das telecomunicações. Os dados já estão aí, não é? Para demonstrar que toda essa investida contra as privatizações foi essencialmente derivada de uma carga ideológica muito forte e não entendo de racionalidade económica, porque nunca conseguiram... Acha que o PCV mantém essa carga ideológica na atualidade? Porque de vez em quando nos ouvimos no Parlamento dizer os senhores são contra o investimento estrangeiro. Mas mantém. Houve um período em que creio que baixou um bocadinho e voltou novamente a partir de 2016 com um determinado tipo de discurso orientado, no fundo, de tentar demonstrar que as privatizações são sinónimos de negócio estranho, obscuro, pouco transparente. Mudaram o argumentário para dizer a mesma coisa, relativamente à desconfiança do investidor estrangeiro, particularmente do investidor estrangeiro na economia cabo-verdiana. Muito bem, temos que acelerar porque são 50 anos. Em 2001 o MPD perde as eleições legislativas depois de 10 anos de amplas reformas políticas e económicas, como de resto aqui já afloramos. Do seu ponto de vista, o que é que falhou, tendo em conta esse bom desempenho, utilizando também as suas palavras e a sua avaliação, o que é que falhou? Porque é que o MPD perde as eleições já em 2001? Ou seja, há de perder eleições... Foi um desgaste natural, um erro estratégico, perda de contacto com a população... Um conjunto de fatores, mas em democracia você tem que estar preparado para tudo. Portanto, não há... Lembrando que o MPD também sofreu 2 decisões. Sim. Com o PCD, questões políticas, sim, essas decisões influenciaram. Acho que o Dr. Carlos Veiga esteve mal quando avançou para a autosuspensão enquanto Primeiro-Ministro indigitou o Alberto de Rosário para Primeiro-Ministro. Ele era, enfim, Ministro da Coordenação Económica com um peso político muito grande no governo. Isso teve o seu peso, não diria que esteve mal, foi uma opção na altura. Teve um impacto interno. Mas eu diria que, para além do impacto interno, o impacto externo, da forma como o PCV fez uma oposição muito agressiva, teve também esse impacto. É preciso lembrar que fizeram praticamente toda uma campanha na base de 2 milhões, quem roubou, roubará ainda mais. Sim, foi na altura do slogan por amor à terra e Zé Maria como moranguinho do Nordeste. Sim, e repetiram isso, né? Foram sempre essa ideia de tentar conectar gente do MPD com gente pouco séria. E na altura fizeram e repetiram até a exaustão. Quem roubou 2 milhões de dólares roubará ainda mais. Não é? É passar uma mensagem extremamente negativa. Uma espécie de quem fez fará. Sim. E aproveitaram o slogan que era quem fez fará para desenvolver isso. Não é?
Mas todos esses fatores contribuíram, de facto, para que o MPD tivesse perdido as eleições. Mas hoje, analisando depois à distância e com aquilo que tem sido a consolidação da nossa democracia, devemos ver esses momentos como momentos também de aprendizagem e de lições para o futuro. Mas acha que em Cabo Verde, de facto, como dizem alguns analistas políticos, o ciclo de governação é de 10 anos? Portanto, o MPD cumpriu na década de 90 esse timing ou não? Ou não se pode fazer uma leitura muito... Não se pode fazer ainda, porque o PCV esteve 15 anos. Portanto, quer dizer, o último governo do PCV esteve 15 anos. Não há um ciclo bem definido, mas em democracia os ciclos são determinados pela vontade do povo. E todos os governos devem estar também cientes disso. Que o poder é um poder sempre limitado e transitório. Você tem que fazer o máximo para garantir, essencialmente para assegurar que, em termos de alternativa, nós continuamos a ser a melhor opção. Entre 2001 e 2016, Cabo Verde foi governado pelo PICV, sob a liderança de José Maria Neves, um ciclo político longo que tem como pano de fundo uma agenda de transformação. Durante esse ciclo de governação do PICV houve crescimento económico, reconhecimento externo e melhorias em algumas infraestruturas, mas o senhor considera que esse crescimento não foi transformador? Porquê? O que é que faltou nesse modelo de desenvolvimento que foi implementado pelos governos de José Maria Neves, essa tal agenda de transformação? O crescimento económico teve algum impulso em algum momento, depois quebrou até 2015. Logo depois da crise da subprime, começamos a ter um crescimento muito rasteiro e não saiu da média de 1%. Essa estratégia de transformação, de facto, os seus resultados teriam que ser medidos na maior resiliência e sustentabilidade do país, o que não se verificou. Bastou uma crise e tivemos depois sérias dificuldades a recuperar. Repare, não são a recuperação de um ano para o outro, como nós fizemos aqui na Covid. Nós tivemos quebra brutal de crescimento em 2020, em 2 anos recuperamos. No caso do subprime, estendeu-se até 2013. 2015. Portanto, de 2009 a 2015, estamos a falar de mais de 6 anos, com crescimento à volta de 1%, é média. Portanto, levou mais de 6 anos. A recuperação começou apenas em 2016. Vejo que há aqui uma crítica implícita em como o governo José Maria Neves, na altura, não adotou as melhores políticas para, digamos, ultrapassar essa fase, essa crise financeira e económica. A ministra das Finanças, na altura, Cristina Duarte, dizia que a economia do país estava blindada. Não estava, de tal forma que caiu durante um período longo, 6, 7 anos, e deixou uma dívida elevadíssima. E na altura, aquilo que foi... O governo teve que responder com políticas contraciclo, portanto, que era investimento público. Sim, mas que não provocou nem crescimento económico, nem provocou aumento do emprego, nem redução da pobreza. Portanto, todos estes fatores estavam em níveis extremamente elevados em 2016. Mas deixou muitas infraestruturas, portos, aeroportos, barragens, e dizia a ministra que Cabo Verde tinha que aproveitar esse momento, tal, utilizando a expressão dela, janela de oportunidade, aproveitando os empréstimos concessionais para infraestruturar o país. Sim, infraestruturas é importante quando contribuem depois para criar sustentabilidade económica e do desenvolvimento do país. Depois houve também muita propaganda à volta disso. Por exemplo, os aeroportos. O aeroporto da Praia, no ano 2000, estava essencialmente construído. Era um aeroporto do nível para voos interilhas, depois passou um aeroporto para receber voos internacionais. Tinha o essencial do investimento feito e com financiamento do BAD, do Banco Africano de Desenvolvimento. Boa Vista era um aeródromo que já existia. Depois foi feito investimento para o transformar num aeroporto internacional. A SAL existe desde a década de 1930 e tal, como aeroporto internacional. Mas o discurso oficial na altura, e ainda se ouve por aí relativamente ao PCV, é que construíram 4 aeroportos internacionais. Portanto,
Aliás, o PCV responde quando há essa crítica de ter endividado o país, que se não tivesse investido nos portos, nos aeroportos, neste momento o seu governo dificilmente estaria, digamos, a lançar bases para a modernização da economia, nomeadamente no turismo, colocando metas bastante ambiciosas. Mas esse é um discurso repetido para fazer estender o dividendo da governação. Repare, durante a década de 90 foram realizadas muitas infraestruturas. Muitas. No setor da educação, no setor da saúde, no setor da economia, estradas. Foram feitas muitas. Década da governação do PCV. Fizeram-se investimentos em infraestruturas. Nós, em 2016, estamos a fazer investimentos em infraestruturas. O grande problema é que não basta infraestruturas. Infraestrutura é uma condição necessária, mas está longe de ser uma solução suficiente para dinamizar a própria economia e dinamizar o desenvolvimento económico e social inclusivo. Por isso, na altura, a crítica que nós fizemos na altura é que havia no fundo, um descaso entre o excesso de endividamento, mesmo que justificado pelas infraestruturas, e o resultado económico desse endividamento e desses investimentos. Mas são coisas que a história registra. O importante é seguir em frente. Precisamente a fazer o filme destes 50 anos. José Maria Neves afirmou aqui mesmo neste estúdio que os 15 anos de governação do PCV assinalaram uma agenda de transformação, que inscreveu Cabo Verde na modernidade, que mudou estruturalmente o país e que os atuais governos, no essencial, continuam essa agenda, embora com outras terminologias e com um tempo de execução diferente. Concorda com essa análise feita pelo Dr. José Maria Neves, que no fundo essa agenda de transformação, os clusters na altura, que isso tudo está a ser seguido pelo seu governo agora com uma outra roupagem, os aceleradores, a ambição Cabo Verde 2030, ou há aqui uma ruptura com os 15 anos de José Maria Neves? Não há ruptura, mas é preciso explicar bem as coisas. As transformações estruturantes que foram feitas na economia cabo-verdiana foram na década de 90. Relativamente à questão da liberalização, isso é estrutural e perdura até hoje. E é ruptura com o que existia anteriormente, claramente. Relativamente à ligação do escudo cabo-verdiano com o euro, é uma alteração substancial que deu credibilidade à economia cabo-verdiana e dinamizou tudo que nós temos hoje em termos de investimentos, em termos de atração do turismo, a opção pela abertura económica, atração de investimento direto estrangeiro. São transformações estruturantes comparando com o que existia antes. Relativamente a 2016, 2015, 2001 até 2016, claro que o governo que entrou fez aquilo que era a sua obrigação, governar e fazer acontecer investimentos e infraestruturas, mas não criou nenhum dividendo para ser distribuído depois para os outros governos, até porque os governos mantêm-se gerindo os países que encontram. As políticas públicas... Quando entrou em 2016, falavam muito numa pesada herança, num legado desastroso para o país, aliás. Mas havia, dei-lhe exemplo, a economia estava a crescer 1%, a menos de 1%, por causa dessa crise subprime de 2007, 2008. 7 anos para recuperar, quando a economia mundial recuperou em 3 anos. Portanto, vamos ver as coisas. Mas eu estava a dizer que os governos sucedem-se. O dividendo que se pensa que se transmite de um para outro tem que ser devidamente evidenciado e sustentável. Eu dei o exemplo da década de 90. Não há coisas boas realizadas de 2000 a 2015, mas não é uma transformação que fez o país entrar num patamar bem diferente e com ruptura relativamente àquilo que se fazia antes. É claro que Cabo Verde é Cabo Verde, continua a necessitar de infraestruturas, continua a necessitar de políticas inclusivas para podermos reduzir e eliminar a pobreza extrema, continua a necessitar de ter políticas assertivas para o emprego, oportunidades para os jovens. É
nessas variáveis que nós fazemos. Então, quer dizer que há uma diferença de visão, de execução e de prioridades. Que diferenças, por exemplo, quando nós ouvimos falar dos aceleradores, vamos apostar na economia azul, nas novas tecnologias, enfim, nas energias renováveis, há diferença com esse sistema de clusters que José Maria Neves tentou implementar? Repare, nós não falamos em clusters. Agora, uma coisa é dizer que há economia azul, outra coisa é dizer que há economia digital, que há agricultura. A agricultura, por exemplo, já vem de séculos e séculos. A forma como você faz a agricultura é que é diferente. A forma como você investe ou cria estímulos e incentivos para dinamizar e desenvolver a agricultura é diferente. Não é falar de coisas que transformam a transferência de dividendo de um governo para outro. Portanto, vamos continuar daqui a 100 anos a falar de infraestruturas, vamos continuar a falar do emprego, do desemprego, da pobreza. Claro que daqui a 100 anos, em situações muito diferentes e com Cabo Verde desenvolvido, mas os substantivos mantêm-se. Aquilo que é importante é qual é o conteúdo que se altera. E aí nós temos, de facto, mudanças e opções diferentes em termos de governação e em termos também de resultados. Em 2016, Ulisses Correia e Silva assumiu a chefia do governo com a promessa de uma nova forma de governar, apresentou um programa centrado na modernização do Estado, no crescimento económico, assente no motor privado, na valorização da juventude e na qualificação dos serviços públicos, da saúde à educação, governo mais próximo do cidadão, menos burocracia, mais emprego, mais rendimento, foram algumas das palavras de ordem. Sr. Primeiro-Ministro, 2016 apresentou-se então como o rosto de uma nova forma de governar, o que significa na prática esse compromisso com uma governação mais próxima, mais transparente e mais eficaz que está a implementar desde 2016. Significa que hoje temos, por exemplo, na parte de transparência financeira, vários instrumentos que fazem com que os cidadãos tenham dados e tenham informação e possam depois utilizá-lo, desde o portal do Ministério das Finanças, que permite com que qualquer cidadão possa acompanhar a execução, a contratação pública eletrónica que permite acompanhar e os operadores, também o cidadão acompanhar todo o processo, um conjunto de mudanças a nível do digital e da transformação digital em curso, mas com alguns resultados, o empoderamento institucional do Tribunal de Contas, instituições de controle financeiro do Estado, apesar de algumas críticas que existem, mas são opções que alteram substancialmente as competências e as possibilidades de intervenção, e continuamos engajados para garantir com que haja mecanismos sustentáveis para Cabo Verde continuar a manter a sua credibilidade e a reputação externa e interna relativamente à transparência e ao combate à corrupção. Este é um elemento importante, no fundo é um elemento de distinção de Cabo Verde no conceito das nações, que é valorizado positivamente. Continuar a ter bons níveis da boa governança, que é também reconhecido internacionalmente. Estabilidade económica, política, social, um grande ativo do país. É sobre esses elementos substanciais que nós devemos continuar a manter a nossa ação. Fazer obras, fazer estradas, pontes e coisas, qualquer governo faz. O que faz a diferença é manter, de facto, níveis elevados de confiança, níveis elevados de estabilidade económica, social, política, boa governança e resultados para as pessoas. Emprego, redução da pobreza, eliminação da pobreza extrema, boa inclusão social e articulação da economia com os resultados que nós temos que dar às pessoas. E, ao mesmo tempo, não deixar de fazer a infraestruturação, que é necessária, mas é apenas um meio e não um fim, a infraestruturação em si. O senhor tem dito que este período, sobretudo que vem de 2019, 2020 até 2022 ou 2023, que é o período de governação mais difícil, se recuarmos a 1975, o que é que o leva a dizer isso? É por causa da Covid-19? São factos e são evidências. Repare, não só em Cabo Verde, mas em toda a parte do mundo, a pandemia da Covid teve um impacto muito grande. A pior crise económica, financeira, sanitária e humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Não foi Cabo Verde a dizê-lo, instituições financeiras internacionais
instituições multilaterais, Organização das Nações Unidas, todos a considerar isso. Qual foi a crise mais complexa? A crise subprime, 2007-2008 ou o Covid? Não há comparação. Repara, a subprime foi uma crise financeira que atingiu muitos países e teve um período relativamente curto, estamos a falar de 3 anos. Os seus impactos são bem diferentes. A pandemia da Covid é sanitária. Se não tivéssemos intervido e protegido, teríamos mais situações de pessoas infectadas e mortes, e mais mortes. Proteção do emprego, do rendimento das empresas, garantir a situação, as condições para a recuperação, o relançamento. Portanto, bem diferente. Não há comparação possível de crise nas últimas décadas relativamente à Covid. De tal forma que fez a economia do país entrar numa retração, uma contração de 20,8%, fez a dívida aumentar, fez a inflação aumentar e nós conseguimos conter, proteger, recuperar e relançar. De tal forma que em 2 anos recuperamos a contração de 2020. Depois, ainda em pandemia, apanhamos o impacto da guerra na Ucrânia, que fez disparar a inflação, que tinha uma média de cerca de 1% anual para 8%. A inflação, quer dizer, é mais custo e aumento de preços de uma forma generalizada e entrando nos bolsos das pessoas, daqueles que têm rendimento e daqueles que não têm, fica tudo mais difícil. E conseguimos reduzir a inflação. Temos hoje um nível que está compatível com aquilo que tem sido o percurso de Cabo Verde nos últimos anos. Portanto, há que valorizar isso. Sabe, a pandemia... eu coloquei esta questão a Pedro Pires. O que é mais fácil? Governar em 70, ou mais difícil, governar em 75, reconstrução nacional, pós-independência, ou agora? Pedro Pires diz que, de facto, na altura era mais fácil porque agora os cabo-verdianos são mais exigentes. São mais exigentes e vão continuar a ser mais exigentes, porque o nível de pressão é bem diferente, o nível de expectativas também é bem diferente. É bom que seja assim. Eu prefiro ter um povo exigente, um povo que não se acomoda, que não fica apenas à espera daquilo que o Estado pode dar, mas um povo que resiste, que trabalha, que tem incentivos mesmo familiares e pessoais, e no nosso DNA temos isso, de não acumular. Isso é mais exigente para o Estado, para os governos, é assim, mas faz com que as pessoas não se acomodem, exijam, às vezes com desequilíbrio, mas é bom, é melhor assim. Mas quando o povo é exigente, sobretudo os jovens, e não encontram oportunidades internamente, acabam por emigrar. Por outro lado, é preciso também construir uma mensagem positiva relativamente a esta matéria, porque está-se a construir uma indução também, porque as palavras contam e tocam. Quando se repete sistematicamente isso, está-se a induzir, a estimular as pessoas também para a imigração. Para aquilo que tem estado a acontecer relativamente à juventude, é essencialmente uma alteração de um paradigma. Até há pouco tempo, antes do acordo de mobilidade da CPLP, viajar para Portugal era mais difícil. Hoje há mais facilidade na atribuição de vistos. Isso pressupõe que aqueles que antes queriam até viajar, queriam até ir fazer uma formação lá fora ou encontrar um posto de trabalho, esse desejo existia. Hoje há mais facilidade de expressar e de concretizar esse desejo. Essa é uma coisa que eu acho que não se deve dramatizar, porque há pouco tempo... Concordo com o Presidente da República, já agora, que se deve fazer um estudo para se perceber as causas dessa saída dos jovens? Eu creio que deve-se fazer uma abordagem pragmática. Repare, em Portugal, há pouco tempo fizeram também enquete, 73% dos jovens aspiram a trabalhar fora. Você encontra essa situação de portugueses formados, qualificados, que saem para ir trabalhar em Inglaterra. Médicos, enfermeiros, cientistas, o trabalhador indiferenciado. Lá onde você tem desequilíbrio em termos de rendimento de um país para o outro, a mobilidade acontece. E tem estado a aumentar em todos os países. Em todos os países. Há os que saem de Portugal para a Inglaterra, outros que saem de países de Portugal, por exemplo, para a Espanha, mas
aos que saem dos países africanos para Portugal. Temos ainda um desnível de rendimento muito elevado. Isso aconteceu no passado na Irlanda, um país que viveu essencialmente da imigração, que teve um período em que tinha um nível de desenvolvimento mais baixo e muitos saíram para os Estados Unidos, para a Inglaterra, porque fazem parte do Reino Unido, para a Itália. Depois regressaram para a segunda, a terceira geração mais qualificada, com capacidade de investimento, com capacidade tecnológica, com capacidade de inovação, e fizeram o país dar um salto. Então nós temos que lidar com isto. Portanto, o que está a dizer é que este fenómeno não pode ser dramatizado. Que não. Nós temos que criar as condições, sim senhor, vamos criar todas as condições. Mesmo que criemos as condições ótimas, vai haver sempre esse movimento. Mas há um bónus demográfico que o país está a desperdiçar com essa saída. Não creio que seja por aí. Até porque há números, não tem aqui. Às vezes a leitura maldosa que se faz é a seguinte: pega-se naquilo que são os vistos totais emitidos, que englobam pessoas que vão de férias, vistos por turismo, que engloba pessoas que vão para tratamento médico, que engloba pessoas para evacuação, que engloba pessoas que vão estudar, vistos para estudantes universitários. Fazem um bolo e dizem: está a sair milhares de pessoas para procurar emprego. Enquanto, se você for ver agora nos detalhes, vê que há um conjunto de causas e de motivos para a atribuição de vistos que estão devidamente diferenciados. Mas eu estava a dizer que este movimento há de se estabilizar, do meu ponto de vista. Primeiro, muitas vezes pelo contacto com a realidade, em concreto, a expectativa das pessoas, verificar que às vezes aquilo que nos parece o deslumbramento inicial... Lá dizia a música que estrangeira é ilusão, não é? Sim, às vezes o deslumbramento de estar em grandes cidades, estar em grandes movimentos. Depois, aquilo que é a exigência agora do dia a dia, levantar cedo, trabalhar às vezes em condições muito diferentes daquilo que é a expectativa inicial, às vezes faz a diferença. E é para acautelar isto que nós fizemos um acordo com Portugal, acordo de mobilidade laboral, para proteger os nossos jovens e aqueles que saem lá fora para trabalhar, para não irem de uma forma indiferenciada, sem proteção, para poderem ter, se forem à procura de um trabalho, terem, primeiro, acesso à formação aqui. Segundo, dentro desse acordo, garantias laborais vão com garantia de trabalho, ou com alta probabilidade de garantia de trabalho, vão com proteção social, com acesso à assistência médica medicamentosa em caso de necessidade, com acesso à habitação em algumas situações contratualizadas com as empresas, que é para regularmos minimamente a situação, reduzir os riscos da exposição à imigração, como nós vemos hoje, né? Mesmo em Portugal, o que é que está a acontecer com algumas nacionalidades, cidadãos de algumas nacionalidades que são expostos a situações degradantes. É precisamente para regular isso que nós estabelecemos esse acordo, para garantir que as condições são criadas para os nossos jovens e menos jovens que pretendem emigrar para conseguir um trabalho. Os dados do INE, que foram divulgados na sexta-feira, mostram que 50 anos depois, 50 anos de independência, Cabo Verde consegue, de facto, a taxa de desemprego mais baixa, agora 8%. Bom, hoje de manhã nós ouvimos aqui na rádio o Presidente da República a dizer que provavelmente essa saída dos jovens pode ter tido também algum impacto nessa redução do desemprego. Seja como for, é também uma promessa do seu governo, que foi feita no programa de 2016 e que agora se consegue, portanto, colocar o desemprego num dígito. Claro, isso são evidências. São evidências que são demonstráveis de que o emprego líquido aumentou. Que o emprego aumentou. Temos esse fenómeno de alguma saída da mão de obra, mas se analisar depois os dados em detalhe, vamos verificar que, de facto, houve criação de emprego, mesmo nestas condições que nós temos hoje. E é fundamental que continuemos a fazer esta dinâmica, porque estamos a investir fortemente na qualificação profissional, no empreendedorismo. Muitos jovens entrarem no mundo empresarial, criando pequenos e microempresas, com apoio e suporte das condições favoráveis de financiamento e de fiscalidade. Isso cria dinâmicas também para ofertas de ocupação, de emprego,
e emprego para outros jovens a partir de iniciativas empresariais. Estamos a trabalhar na parte da transição da atividade informal para formal, onde nós temos ainda um nível elevado, para garantir com que as pessoas se possam organizar, mesmo pequenos negócios, organizar para ter acesso à proteção social, nomeadamente a segurança social, que é um elemento importante da proteção das pessoas perante situações de crise ou situações de dificuldades, e aumentar o rendimento do seu trabalho. Ainda no sábado nós fizemos um grande encontro com retirantes que pediram para nós organizarmos esse encontro porque querem entrar no mundo digital. E é possível fazê-lo nas condições de atividade que elas desenvolvem. Ajudá-las a fazer a apresentação dos seus produtos, a vender à distância, a se conhecerem perante os seus clientes. Aquilo que utilizam no Facebook podem adaptar facilmente para uma plataforma do seu negócio. Terem no final do dia aquilo que venderam, aquilo que receberam. Já vi que não concorda com a leitura do Presidente da República em como esta descida da taxa de desemprego tenha que ver também com a com a saída dos jovens. Eu não tenho que concordar com a leitura do Presidente da República. O Presidente da República é um homem livre, faz as suas leituras. Eu sou um homem livre, faço a minha leitura diferente relativamente a estes fenómenos, que de facto há evidências que demonstram que o desemprego tem estado a reduzir de uma forma sustentável. Não é só de um momento para o outro, é só verificar de 2016 até agora qual tem sido o percurso. Retirando o período da Covid, o desemprego tem estado a reduzir de uma forma sustentável. Isto não é objeto apenas destes fenómenos, porque 2018, 2019 não tivemos tanto a exposição mediática e o efeito dessa saída de alguma mão de obra para Portugal. Uma outra meta também do seu governo é eliminar a pobreza extrema, reduzir a pobreza absoluta. Bom, a meta inicialmente era fixada em 2026, não sei se a meta se mantém ou se é empurrada agora para 2030, 50 anos depois da independência. Como é que está o país em termos de taxa de pobreza? Também tem estado a reduzir. Nós, comparando 2016 com agora, nós temos uma taxa de pobreza extrema à volta dos 2,8%, o que significa que estamos no caminho certo. A nossa ambição... Mas é uma descida, uma redução sustentada, não há o risco de, digamos, depois do retorno à pobreza, mínimo um choque externo. É sustentar, e queremos evitar esse efeito de retorno. Nós temos pessoas ao nível da pobreza absoluta. Então, os que estão na pobreza absoluta, nós temos de trabalhar para saírem desse nível de pobreza absoluta e para não entrar na pobreza extrema. Aqueles que estão na pobreza extrema, fazer a transição para a pobreza absoluta e depois sair. Isto é que tem de ser sustentável, para garantirmos as condições para que isso aconteça, e as políticas estão dirigidas para isso. Primeiro, aumentar o emprego, aumentar a possibilidade de acesso à qualificação profissional. Por isso é que nós agora alargamos o nível de gratuidade para as classes 3 e 4 do cadastro social único, investir fortemente no empreendedorismo, democratizar esse acesso ao financiamento, trabalhar com os vários segmentos, incluindo os do setor informal, para formalizar, e criar condições de rendimento, porque o que faz as pessoas saírem da pobreza é ter dinheiro, ter rendimento para sustentar a sua vida, alimentação, saúde, educação dos filhos, e nós vimos reduzindo um conjunto desses custos. Portanto, a educação hoje, quer o encargo que as famílias tenham, que podiam pagar entre 1.000 escudos a 18.000 escudos para os seus filhos estudarem, hoje é gratuito e é uma poupança familiar. Quando se diz, ou alguns analistas dizem que o seu governo tem adotado muitas medidas e políticas que são mais de governos de esquerda, políticas sociais, por exemplo. São políticas para as pessoas. Se for de esquerda, é boa política. Portanto, aqui não há uma delimitação ideológica. Não. Muito bem, aliás, essa ideia criada pela esquerda, que são os proprietários das políticas sociais, o que é totalmente o contrário. Vai ver, os partidos da família social-democrata são mais incisivos relativamente a políticas sociais efetivas e eficazes e dirigidas às pessoas do que determinados socialistas. Não? Pensei que me dizer, mas na essência do MPD é colocar o homem no centro. É isso. E é fundamental.
Muito bem, já estamos praticamente no final desta conversa, olhando agora para estes 50 anos. Que reformas, na sua opinião, não podem mais esperar, infelizmente por falta de consensos entre os partidos do arco do poder? Muitas reformas são proteladas, há em várias áreas. Do seu ponto de vista, que reformas de facto necessita o país para dar este salto a nível do desenvolvimento? Uma delas, nem sequer a reforma, é tomar medidas e decidir e ter a maioria qualificada por fazer. Temos órgãos externos ao Parlamento que precisam serem eleitos, desde órgãos judiciais a entidades reguladoras como da comunicação social, o CNE, a entidade da proteção da Comissão Nacional de Proteção de Dados, são órgãos importantes do sistema político, democrático e que precisam, de facto, do quê? Consenso suficiente para conseguirem ser eleitos. Os 50 anos depois, não acha que é a altura dos partidos, digamos, que têm essa responsabilidade de governar o país, se porem de acordo em relação a alguns dossiês? Sim, e fazer as maiorias serem efetivas. Repara, relativamente a esta matéria, nós trabalhamos, mesmo fiz vários encontros com o presidente do PCV na Torre, o Rui Semedo, com o líder do grupo parlamentar, João Batista Pereira, com o nosso líder do grupo parlamentar, para podermos encontrar um quadro de consenso e um quadro até estrutural relativamente a essa matéria, e chegamos ao ponto de elaborar um documento em que definimos as regras prévias antes da indicação dos nomes. Como é que nós fazemos o consenso? Está tudo determinado, está tudo escrito, só que o PCV entrou num período de indefinição, de alguma instabilidade relativamente até a sua liderança parlamentar e a legitimidade também política para tomarem decisões, que colocou isto em banho-maria, mas tem que ser resolvido, porque não podemos manter esse quadro durante muito mais tempo. Mas o que está a dizer é que o seu governo acaba por ficar refém, digamos, dessas conjunturas, dessa situação, digamos, interna dentro do maior partido da oposição. Sim, mas quando você não tem deputados suficientes para fazer passar essas iniciativas, é claro que fica dependente da boa vontade da oposição, mas eu espero que isto se regule com a nova liderança, com o novo líder do grupo parlamentar, para podermos chegar a um consenso sobre estas matérias que são fundamentais e não fazer cálculo político relativamente às matérias para manter em stand-by, pensando depois nas eleições o que é que se há de fazer. O país não pode esperar para estar colocado nesta situação. Mas há espaço para, por exemplo, entendimentos, pactos políticos em outras áreas, na saúde, na educação, na reforma do Estado tem-se protelado, tem-se falado muito na necessidade de uma profunda reforma do Estado. Acha que há margem para, nos próximos anos, Cabo Verde conseguir avanços e reformas nesses setores? Há margens para algum entendimento. Nós lançamos isso no debate no Parlamento sobre a questão do aperfeiçoamento da democracia e do quadro institucional. Primeiro, que é blindar o país ao populismo, ao extremismo, e a determinada forma de fazer política que explora depois o sentimento das pessoas para ter proveito político. Na Europa, esse movimento, na Europa e em alguns outros países, também incluindo os Estados Unidos e países da América Latina, explora-se muito o sentimento anti-imigração, o sentimento da insegurança. Mas esse pacto, esse repto que lançou, caiu em saco roto, não houve abertura por parte dos partidos da oposição. Explicar o problema do populismo em África e do extremismo. Na Europa, Estados Unidos, América Latina, joga-se muito na questão da imigração e da segurança. Aqui começa a criar-se um embrião a jogar muito na questão da pobreza, na questão da inconsequência das medidas, das propostas, explorar o sentimento das pessoas e fazer a ruptura social entre o pobre, o remediado, e o médio e o alto em termos de rendimento. Se fizerem uma análise, vão verificar que isto está aí. E nós já fizemos essa proposta no sentido de, primeiro, garantir um pacto que é um pacto não só político, mas também social, que blinda o país. Não é por interesse do partido A, B ou C, mas pelo país. E que as posições sejam claras relativamente a essa matéria. Segundo, num quadro institucional, em termos de algumas reformas institucionais que são necessárias fazer, incluindo a revisão do Código Eleitoral para reduzir algum ambiente de alguma desconfiança
relativamente ao sistema, e um conjunto de outras medidas para solidificarmos mais o nosso quadro institucional, e a reforma da justiça naturalmente exigem a maior parte, 2/3 de maioria qualificada. Em algumas situações temos estado a avançar bem, mas eu estou ciente de que, com a calmia, depois de períodos eleitorais internos, nós possamos ter as condições de sentar à mesa e tomar algumas decisões consensuais. Acha que neste momento há uma necessidade, de facto, de qualificar a democracia, de blindá-la, de protegê-la? O que é que os dados da Afrobarómetro em relação à diminuição da confiança dos cidadãos nas instituições, o que é que esse elemento lhe diz em relação aos riscos de que estava a falar, de populismos e de outros extremismos, digamos, em Cabo Verde? A confiança tem que ser sempre alimentada, não é? Proteger o sistema. Aquilo que nós verificamos, estamos a ver em vários países, antes era impensável pensar que estariam nestas condições hoje, com regressão da democracia, com avanços na autocracia, com ataques já à democracia e às instituições. Portanto, isto não é algo que nenhum país é imune. Portanto, pode chegar, e já está a chegar. Nós temos, enquanto partidos, particularmente os partidos do arco do poder, a obrigação de blindar o país relativamente a esse tipo de fenómenos e sermos claros relativamente a essas opções, e sermos claros perante o país o que é que nós defendemos e como é que nós a protegemos. E esse quadro acho que é fundamental, e vamos continuar a insistir para que isso aconteça. Dr. Ulisses Correia e Silva, quando idealiza Cabo Verde, bom, não vamos agora, porque está na moda, dizer vamos pensar Cabo Verde até 2075, pelo menos nos próximos anos, que país é que perspectiva em termos de desenvolvimento, que Cabo Verde é que os cabo-verdianos poderão ter daqui a alguns anos? Primeiro, atingirmos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável em 2030. Isto é importante e estamos na linha para o fazer. Conseguimos eliminar... Isso é um aspecto importante, por acaso não falamos sobre isso, que é o financiamento do desenvolvimento. Não estamos a falar de um pequeno país insular em desenvolvimento. Isto é um debate que, enfim, não tem produzido resultados concretos. Não é uma questão de Cabo Verde, é a nível internacional. Mas está a avançar. Temos de ter mais problemas a nível global relativamente ao financiamento da ação climática e ambiental, porque há alguns compromissos que vêm de COP em COP e demoram a ser realizados, particularmente a consideração da especificidade dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Mas eu estava a dizer que temos que ter um país com melhores condições de reduzir ainda mais a pobreza. Estamos aí à volta de 20%, estou a falar da pobreza absoluta. Conseguimos estabilizar e manter baixo o nível de desemprego. Conseguimos melhorar o acesso a alguns serviços que ainda precisamos investir mais, nomeadamente a questão da saúde e a saúde da qualidade, e garantir com que os jovens de facto se sintam preenchidos e motivados por este país. Isto não depende só de questões efetivas que nós podemos colocar à disposição, políticas fiscais, políticas financeiras, de incentivos, de apoios, mas depende de um discurso positivo também para a nossa juventude, de um contexto que lhes permita ganhar mais autoestima. E agora, nos 50 anos, é ver para trás como é que este país também foi construído. De esforço em esforço, a maior parte desse esforço feito por jovens. Quando você vai ver, mesmo a Amílcar Cabral, quantos anos tinha quando foi a luta? E com quantos anos morreu? E muitos dos que montaram e construíram este país fizeram grandes transformações. Na altura eram jovens. Bom, hoje nós vemos uns com mais de 100 anos, outros já com 80, mas vieram da juventude. Então há aqui um compromisso também que é preciso transmitir aos jovens, e hoje não é fácil fazer esse discurso, essa abordagem de vender passado, mas é preciso ter a consciência do país, o compromisso com o país, e se sentirem engajados, né? Patriotismo significa isso, é engajamento, é saber que você é deste país, você nasceu, tem os pais aqui, os avós, os bisavós aqui, e que deve ter um compromisso. E estamos a sentir hoje muito forte a nível da diáspora, que é um compensador de eventuais saídas, que é o retorno. O retorno não só físico, mas o retorno não só para montar residências aqui, alguns estão a fazer, mas não só através das remessas também. Exatamente, o retorno a vários níveis, nomeadamente do conhecimento, da inovação, da tecnologia, do investimento. Isto está a acontecer e torna
essas possibilidades muito mais positivas. Cabo Verde celebra meio século de independência, um marco que não pertence apenas aos que estiveram na linha da frente em 1975, nem apenas aos que governam hoje. É um percurso coletivo feito de avanços, recuos, sonhos partilhados e desafios por vencer. Dr. Ulisses Correia e Silva, obrigado por se ter juntado a nós neste exercício de memória e também de perspectiva do Cabo Verde de 75 até hoje. Obrigado pela participação nesta série de entrevistas. Obrigado. Obrigado a nós.